Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. Madeleine, carinhosamente chamada de Omadji, tinha apenas 3 anos de idade quando desapareceu. Ela estava hospedada com sua família no Ocean Club, um complexo de apartamentos turísticos. Na noite de seu desaparecimento, seus pais, Kate Gary e MC Khan, saíram para jantar com amigos em um restaurante do complexo, a cerca de 50 metros do apartamento onde seus filhos estavam dormindo. Os MC Khan optaram por deixar Madeleine e seus 2 irmãos gêmeos sozinhos no apartamento, mas faziam verificações periódicas para garantir que tudo estava bem. Por volta das 21h05, Gary MC Khan fez a primeira verificação e encontrou os filhos dormindo tranquilamente. Cerca de meia hora depois, um dos amigos do casal, Matthew Odield, passou pelo apartamento e notou que tudo parecia em ordem, embora ele não tenha verificado se Madeleine estava na cama. Às 22h, Kate MC Khan foi fazer sua verificação e, ao entrar no quarto, descobriu que Madeleine não estava mais lá. A janela do quarto estava aberta e as cortinas esvoaçando. Kate imediatamente entrou em pânico e correu de volta ao restaurante, gritando que Madeleine havia sido levada. O alarme foi dado e a busca por Madeleine começou. A polícia portuguesa, a polícia judiciária, PJ, foi rapidamente acionada, mas a investigação inicial foi amplamente criticada por uma série de erros e falhas que comprometeram o caso desde o início. O apartamento não foi devidamente isolado, permitindo que várias pessoas circulassem pelo local, o que pode ter destruído possíveis evidências. Além disso, a demora na emissão de um alerta internacional pode ter prejudicado as chances de encontrar Madeleine. O caso tomou proporções internacionais rapidamente. A mídia do mundo inteiro se concentrou na Praia da Luz, e a imagem de Madeleine, com seus grandes olhos azuis e cabelos loiros, foi amplamente divulgada. Seus pais, Kate e Gary, fizeram inúmeras aparições na mídia, pedindo informações sobre o paradeiro de sua filha e lançando uma campanha global para encontrá-la. A campanha arrecadou milhões de libras, mas também atraiu controvérsias e críticas. À medida que as investigações avançavam, a polícia judiciária começou a considerar a possibilidade de envolvimento dos próprios pais de Madeleine em seu desaparecimento. Em setembro de 2007, Kate e Gary MC Khan foram oficialmente declarados arguidos ou suspeitos pela polícia portuguesa. A teoria era que Madeleine poderia ter morrido acidentalmente no apartamento e que seus pais teriam encoberto a morte. No entanto, essa linha de investigação foi amplamente criticada e, em julho de 2008, a PJ arquivou o caso por falta de provas, retirando o status de arguido dos MC Khan. Paralelamente, a Scotland Yard, a polícia britânica, iniciou sua própria investigação em 2011, denominada Operação Grange. Em 2013, a Scotland Yard anunciou que acreditava que Madeleine poderia estar viva e iniciou uma nova linha de investigação, que resultou na identificação de várias pessoas de interesse. No entanto, apesar de anos de investigações e novas pistas, o paradeiro de Madeleine continua desconhecido. Uma das teorias mais proeminentes é a de que Madeleine foi sequestrada por uma rede de tráfico de crianças. Essa hipótese ganhou força após a divulgação de relatos de avistamentos suspeitos de homens perto do apartamento dos MC Khan na noite do desaparecimento. Além disso, havia uma série de relatos de tentativas de sequestro de crianças na região nos meses que antecederam o desaparecimento de Madeleine. Outra teoria sugere que Madeleine foi vítima de um crime de oportunidade, sequestrada por um indivíduo que notou que as crianças estavam sozinhas no apartamento.
Diversos avistamentos de uma criança loira em diversos locais da Europa e até mesmo em outras partes do mundo foram relatados nos anos seguintes, mas nenhuma dessas pistas levou à recuperação de Madeleine. O caso também foi cercado por várias teorias da conspiração e especulações, muitas vezes alimentadas pela cobertura sensacionalista da mídia. Desde teorias que envolvem a participação de organizações secretas até suposições de que os MCK estariam envolvidos em uma rede de pedofilia, o caso de Madeleine MCK atraiu todo tipo de especulação, muitas vezes sem qualquer fundamento. Ao longo dos anos, os MCK enfrentaram uma intensa pressão pública e uma imensa dor pessoal. Eles mantiveram a esperança de que Madeleine ainda esteja viva e, até hoje, continuam a lutar para encontrar respostas. Eles também fundaram a organização O Madeleine's Fund Living no Stone Turner, que continua a arrecadar fundos para ajudar na busca por Madeleine e para apoiar outras famílias de crianças desaparecidas. Em junho de 2020, as autoridades alemãs anunciaram que tinham um novo suspeito no caso, um homem identificado como Christian Bruckner, que estava preso na Alemanha por outros crimes. A polícia alemã afirmou que tinha evidências de que Madeleine estava morta, embora não tenham revelado detalhes concretos. Essa nova linha de investigação trouxe um novo fôlego ao caso, mas até o momento, Madeleine não foi encontrada, e o mistério sobre seu desaparecimento persiste. O desaparecimento de Madeleine MCK continua a ser um dos casos de desaparecimento infantil mais conhecidos e comentados no mundo. Sua ausência permanece como um lembrete doloroso das tragédias que podem ocorrer, e a busca por respostas ainda mobiliza pessoas em todo o mundo. O caso de Madeleine MCK não é apenas uma história de mistério e investigação, mas também uma tragédia humana que tocou o coração de milhões, deixando uma marca indelével na história dos crimes não resolvidos. Maura Murray nasceu em 4 de maio de 1982, em Hanson, Massachusetts, filha de Fred e Laurie Murray. Ela foi criada em uma família de classe média e era conhecida por ser uma aluna brilhante e uma atleta talentosa. Maura frequentou a Academia Militar dos Estados Unidos em West Point antes de transferir-se para o UMass para estudar enfermagem. Ela era uma jovem determinada e ambiciosa, com um futuro promissor pela frente. Nos dias que antecederam seu desaparecimento, Maura apresentou comportamentos que muitos consideraram estranhos. Na noite de 5 de fevereiro de 2004, Maura estava trabalhando em um turno noturno no campus da UMass quando recebeu um telefonema que a deixou visivelmente abalada. O conteúdo dessa ligação nunca foi revelado, e até hoje, esse telefonema é um dos muitos mistérios do caso. Após o telefonema, Maura deixou o local de trabalho e foi para o dormitório de uma amiga, onde permaneceu até as primeiras horas da manhã. No dia seguinte, ela retornou ao trabalho, mas sua supervisora a mandou para casa devido ao seu estado emocional abalado. No dia 7 de fevereiro, Maura envolveu-se em um acidente de carro ao bater o veículo de seu pai, Fred Murray, contra um guarda-reio em Hadley, Massachusetts. Fred estava na cidade visitando Maura e emprestou seu carro para que ela pudesse ir a uma festa no campus. O acidente causou danos significativos ao carro, mas Maura não sofreu ferimentos graves. Fred e Maura passaram o dia seguinte discutindo como lidar com os danos ao carro, e Fred retornou para sua casa em Connecticut na tarde de 8 de fevereiro. Na segunda-feira, 9 de fevereiro, Maura enviou um e-mail aos professores e ao supervisor de estágio dizendo que precisaria se ausentar da universidade por uma semana devido a uma morte na família. Mais tarde, foi confirmado que essa informação era falsa, pois não houve nenhuma morte na família de Maura naquela época. Ela então fez uma série de preparativos que incluíam a retirada de dinheiro de uma conta bancária, a compra de álcool em uma loja local e a coleta de registros médicos de um acidente de carro anterior. Naquela tarde, Maura pegou seu carro, um Saturno preto 1996, e dirigiu para o norte, em direção a New Hampshire. Não se sabe exatamente para onde ela estava indo ou por que tomou essa decisão repentina de sair da cidade. Às 19h27, o carro de Maura derrapou em uma curva acentuada na Rota 112, perto da cidade de Woodsville, New Hampshire, e bateu em um monte de neve. O acidente não causou grandes danos ao carro, mas o veículo ficou imobilizado. Uma residente local, que morava perto do local do acidente, ouviu o barulho e saiu para ver o que havia acontecido.
Ela ofereceu ajuda a Maura, que recusou, dizendo que já havia chamado o serviço de reboque. No entanto, essa afirmação não era verdadeira, pois nenhuma ligação foi feita do telefone de Maura para o serviço de reboque ou para qualquer outra pessoa após o acidente. A moradora, desconfiada, ligou para a polícia às 19h42 para relatar o acidente. Quando a polícia chegou ao local por volta das 19h46, Maura já havia desaparecido. Não havia sinais de luta, e todos os pertences de Maura, incluindo seu telefone celular, bolsa e documentos, foram deixados no carro. Havia também uma garrafa de vinho parcialmente consumida e uma caixa de vinho vazia no veículo. A polícia conduziu uma busca na área circundante, mas não encontrou nenhum sinal de Maura. O desaparecimento de Maura Murray imediatamente levantou uma série de perguntas. Por que ela mentiu sobre uma morte na família? Para onde ela estava indo? Por que ela deixou o local do acidente e para onde foi? Com o passar do tempo, essas perguntas se tornaram ainda mais complexas, à medida que mais detalhes estranhos e inconsistências surgiam. Uma das primeiras teorias é que Maura poderia ter fugido para começar uma nova vida. No entanto, essa teoria foi amplamente descartada por muitos, incluindo a família de Maura, que acredita que algo de mais sinistro aconteceu. Outra teoria é que Maura poderia ter sido vítima de um crime, como sequestro ou homicídio, após deixar o local do acidente. A área onde o acidente ocorreu é remota e cercada por florestas densas, o que dificultou as buscas iniciais. A investigação sobre o desaparecimento de Maura foi marcada por uma série de desafios e controvérsias. A polícia de New Hampshire inicialmente tratou o caso como um desaparecimento de pessoa adulta, o que significa que não houve uma busca intensiva nas primeiras horas após o desaparecimento. Além disso, a falta de evidências concretas e o fato de que Maura estava em uma área desconhecida tornaram a investigação ainda mais difícil. Nos anos que se seguiram ao desaparecimento de Maura, o caso ganhou atenção nacional e internacional. Sua história foi destaque em programas de televisão, documentários e podcasts, e gerou um grande número de teorias e especulações na internet. A família de Maura, especialmente seu pai Fred Murray, tem sido incansável em seus esforços para descobrir o que aconteceu com ela. Fred passou anos buscando respostas, organizando buscas particulares e pressionando as autoridades para continuarem investigando o caso. Apesar de todos esses esforços, muito pouco progresso foi feito na resolução do desaparecimento de Maura. Em 2019, as autoridades anunciaram que estavam realizando novas buscas na área onde Maura desapareceu, mas até o momento, nenhuma evidência conclusiva foi encontrada. O desaparecimento de Maura Murray permanece um mistério profundo, repleto de perguntas sem resposta e reviravoltas inesperadas. Sua história continua a fascinar e intrigar, não apenas por causa da natureza inexplicável de seu desaparecimento, mas também por causa do impacto duradouro que teve em sua família e na comunidade em geral. É um caso que exemplifica o desespero e a dor de uma família em busca de respostas, bem como os desafios enfrentados pelas autoridades em resolver desaparecimentos inexplicáveis. Chris Kremers, de 21 anos, e Lisanne Fromm, de 22 anos, eram duas amigas inseparáveis que compartilhavam uma paixão por aventuras e viagens. Ambas eram de Amersfoort, na Holanda, e haviam se graduado recentemente, e Chris em arte e cultura e Lisanne em psicologia. Com o desejo de explorar o mundo e ajudar as comunidades locais, as duas planejaram uma viagem ao Panamá, onde passariam 6 semanas. Durante esse período, elas também se voluntariariam em uma escola local, ensinando crianças carentes. No dia 15 de março de 2014, Chris e Lisanne chegaram ao Panamá, cheias de expectativas para essa nova fase de suas vidas. Elas passaram alguns dias conhecendo a capital, cidade do Panamá, antes de viajar para a pequena cidade de Boquete, localizada nas terras altas ocidentais do país, próxima à fronteira com a Costa Rica. Boquete é conhecida por sua bela paisagem montanhosa, clima agradável e por ser um destino popular para caminhantes e amantes da natureza. As duas jovens se instalaram em uma casa de família local, onde foram recebidas calorosamente. Elas começaram a explorar a região e, em 1º de abril de 2014, decidiram fazer uma caminhada até o vulcão Baru, passando pela trilha El Pianista, uma trilha bastante conhecida, mas desafiadora, que atravessa a selva densa.
Elas saíram para a caminhada com pouca provisão e apenas algumas frutas, garrafas de água, uma câmera e seus celulares. Elas nunca mais foram vistas com vida. No dia seguinte, 2 de abril, Chris e Lizane não compareceram ao encontro que haviam marcado com um guia local, e a família que as hospedava começou a se preocupar. Os pais de ambas as garotas, na Holanda, também ficaram alarmados quando perceberam que não tinham notícias delas e que suas filhas não estavam mais respondendo às mensagens. No dia 3 de abril, as autoridades locais foram notificadas e iniciaram uma busca nas áreas próximas à trilha, mas não encontraram nenhum sinal das jovens. Nos dias seguintes, a busca foi intensificada, com equipes de resgate, cães farejadores e até helicópteros, mas a densa vegetação da selva dificultava enormemente os esforços. O caso chamou a atenção da mídia internacional, e logo os pais de Chris e Lizane viajaram para o Panamá, desesperados por respostas. Eles contrataram equipes de busca privadas e distribuíram cartazes com fotos das garotas em toda a região, mas os dias se transformaram em semanas, e não havia nenhum indício de onde as jovens poderiam estar. A reviravolta no caso ocorreu 10 semanas após o desaparecimento, quando, em 14 de junho de 2014, uma mulher indígena encontrou uma mochila azul pertencente a Lizane Froon nas margens de um rio, a cerca de 8 horas de caminhada de onde as jovens foram vistas pela última vez. A mochila estava em surpreendentemente boas condições, considerando o tempo que passou na selva. Dentro dela, foram encontrados 2 sutiãs, 2 celulares, óculos de sol, $83 em dinheiro, a câmera de Lizane, e a garrafa de água, mas não havia comida. Os celulares de Chris e Lizane contaram uma história perturbadora. Eles mostravam que ambas as jovens haviam tentado, repetidamente, ligar para os serviços de emergência nos dias após a caminhada, mas não conseguiram completar as chamadas devido à falta de sinal. A primeira tentativa foi feita apenas algumas horas após o início da caminhada, no dia 1º de abril, o que indica que algo deu errado muito cedo. Ao longo dos dias seguintes, várias tentativas de chamadas de emergência foram registradas, mas sem sucesso. No dia 6 de abril, o celular de Lizane ficou sem bateria e não foi mais usado. O celular de Chris, no entanto, foi ligado e desligado várias vezes, até o dia 11 de abril, quando a última tentativa de ligá-lo foi feita. Isso sugere que uma das jovens, ou ambas, poderia ter sobrevivido por mais de uma semana na selva. Além dos registros dos celulares, a câmera de Lizane revelou algo ainda mais misterioso. As fotos tiradas na câmera mostravam inicialmente as jovens sorrindo e fazendo poses enquanto caminhavam na trilha o pianista. No entanto, a última foto normal foi tirada no início da tarde do dia 1º de abril, logo após o início da caminhada. O que se seguiu foi uma série de 90 fotos tiradas entre as 1h e 4h da madrugada do dia 8 de abril. Essas fotos mostravam a escuridão da selva, com apenas alguns detalhes visíveis, uma pedra com musgo, ramos de árvores, e o que parece ser a parte de trás da cabeça de Chris. Ninguém sabe ao certo por que essas fotos foram tiradas ou o que elas significam. Após a descoberta da mochila, as autoridades intensificaram as buscas na área. Alguns dias depois, restos mortais foram encontrados. Os primeiros ossos encontrados pertenciam a Lizane Froon, um pé ainda dentro da bota, e um pedaço de pelvis. Pouco depois, foi confirmado que fragmentos de ossos de Chris Kremers também foram encontrados. Esses ossos estavam estranhamente limpos e branqueados, o que levantou suspeitas sobre o que poderia ter acontecido. O caso de Chris Kremers e Lizane Froon gerou inúmeras teorias, desde um simples acidente até hipóteses mais sinistras, como a possibilidade de que as jovens tenham encontrado alguém na selva que as levou à morte. A condição dos ossos de Chris, em particular, levantou especulações sobre se eles poderiam ter sido manipulados por alguém ou algo após a morte. A falta de evidências conclusivas fez com que muitas perguntas permanecessem sem resposta. Como Chris e Lizane se perderam? Por que elas se afastaram tanto da trilha? O que aconteceu entre os dias 1º e 11 de abril? E, talvez a pergunta mais perturbadora de todas, por que os ossos foram encontrados em estados tão diferentes, com o de Lizane mostrando sinais de decomposição natural, enquanto os de Chris estavam estranhamente limpos? A busca por respostas continua, com muitos detalhes do caso permanecendo um mistério.
Os pais de Chris e Lizanne têm trabalhado incansavelmente para descobrir a verdade sobre o que aconteceu com suas filhas, mas até agora, o caso permanece sem solução. A tragédia de Chris Kremers e Lizanne Fromm é um lembrete sombrio dos perigos da natureza selvagem e das terríveis consequências que podem ocorrer quando o inesperado acontece em um lugar tão remoto. Brandon Swanson nasceu em 30 de janeiro de 1989 e cresceu em Marshall, Minnesota. Ele era descrito por aqueles que o conheciam como um jovem inteligente, sociável e que adorava ler. Na época de seu desaparecimento, Brandon estava cursando um curso técnico no Minnesota West Community and Technical College, onde estudava energias renováveis. Na noite de 13 de maio de 2008, Brandon estava comemorando o fim do semestre com amigos. Ele participou de 2 festas, uma em Canby e outra em um local próximo. Durante a noite, Brandon consumiu uma quantidade moderada de álcool, mas nada que parecesse fora do controle, segundo seus amigos. Por volta da meia-noite, Brandon decidiu voltar para casa em Marshall, uma viagem de aproximadamente 48 quilômetros. Ele saiu de Canby em seu carro, um Chevrolet Lumina verde, e pegou a estrada que acreditava ser a mais curta para sua casa. No entanto, algo deu terrivelmente errado. Pouco depois da 1 da manhã, Brandon ligou para sua mãe, Annette Swanson, informando que havia dirigido para fora da estrada e ficado preso em uma vala. Apesar de estar frustrado, ele parecia calmo e pediu aos pais que fossem buscá-lo. Ele descreveu sua localização como próxima à cidade de LYND, mas quando seus pais chegaram ao local indicado, não encontraram Brandon nem seu carro. Durante a ligação, Brandon manteve a calma e, após algumas tentativas frustradas de se localizarem, ele decidiu sair do carro e caminhar em direção à cidade de LYND, que ele acreditava estar nas proximidades. Brandon permaneceu ao telefone com seu pai, Brian Swanson, durante grande parte dessa caminhada, que durou cerca de 47 minutos. Enquanto Brandon andava, ele descrevia o que via ao seu redor: cercas, estradas de cascalho, até mesmo o som de água corrente. Ele parecia estar em uma área rural, mas acreditava que logo chegaria a algum lugar familiar. No entanto, às 2h30 da manhã, algo estranho aconteceu. Brandon, ainda no telefone com seu pai, gritou subitamente "Oh, merda", e a linha ficou em silêncio. Seu pai tentou ligar de volta várias vezes, mas todas as tentativas foram infrutíferas. Brandon nunca mais foi visto ou ouvido novamente. Na manhã seguinte, os pais de Brandon reportaram seu desaparecimento à polícia. Inicialmente, as autoridades acreditaram que Brandon poderia ter simplesmente se perdido ou estar escondido, mas quando perceberam a seriedade da situação, uma busca em grande escala foi organizada. O carro de Brandon foi encontrado em uma estrada de cascalho perto de Taunton, a 32 quilômetros de LYND, onde ele acreditava estar. Este fato confundiu ainda mais as autoridades, pois Brandon estava muito mais longe do que imaginava. A localização do carro também levantou questões adicionais. A área onde o veículo foi encontrado era remota, com poucas referências visuais que poderiam ter ajudado Brandon a se orientar. Além disso, o carro não estava preso de forma grave, era possível que ele tivesse saído sozinho da vala com um pouco de esforço. Este detalhe levou muitos a se perguntarem por que Brandon havia optado por abandonar o carro e caminhar em uma noite tão escura. Equipes de busca, incluindo voluntários, cães farejadores e helicópteros, vasculharam a área ao redor do carro e o caminho que Brandon supostamente teria seguido, mas não encontraram nenhum sinal dele. O terreno era difícil, consistindo em campos abertos, estradas de cascalho e córregos. Um detalhe importante na investigação foi a menção de Brandon ao som de água corrente durante sua conversa com o pai. Isso levou as autoridades a concentrar parte das buscas nos corpos d'água próximos. Os cães farejadores rastrearam o cheiro de Brandon até as margens do rio Yellow Medicine, onde o cheiro desaparecia abruptamente. Isso levou à teoria de que Brandon poderia ter caído no rio e se afogado. No entanto, buscas exaustivas no rio, incluindo dragagens e mergulhos, não conseguiram encontrar nenhum corpo. Além disso, se Brandon tivesse caído no rio, espera-se que seu corpo eventualmente tivesse aparecido rio abaixo, mas isso nunca aconteceu.
Ao longo dos anos, muitas teorias foram propostas para explicar o desaparecimento de Brandon Swanson. Algumas pessoas acreditam que ele sofreu um acidente fatal, talvez caindo em um buraco ou se afogando em uma área de difícil acesso. Outros especulam que ele poderia ter sido vítima de um crime, embora não haja evidências concretas para apoiar essa hipótese. O grito final de Brandon, "Oh, merda!", tem sido interpretado de várias maneiras, com alguns sugerindo que ele poderia ter visto ou sentido algo que o assustou, como um animal selvagem ou uma pessoa. Outras teorias mais complexas sugerem a possibilidade de que Brandon tenha sofrido um acidente que o deixou inconsciente ou desorientado, levando-o a se afastar ainda mais da área de busca inicial. Também há a possibilidade de que ele tenha entrado em uma propriedade privada e encontrado resistência de um proprietário armado, embora nenhuma evidência tenha surgido para apoiar essa teoria. Com o passar do tempo, o caso de Brandon Swanson tornou-se um mistério infame, comparado a outros desaparecimentos não resolvidos que intrigam o público e desafiam as autoridades. A família de Brandon nunca desistiu de procurá-lo e continua a manter viva a esperança de que, um dia, terão respostas sobre o que realmente aconteceu naquela fatídica noite de maio de 2008. O desaparecimento de Brandon Swanson permanece sem solução até hoje, deixando sua família e a comunidade local em constante estado de luto e incerteza. A falta de evidências concretas, a ausência de um corpo e as circunstâncias confusas da noite de seu desaparecimento tornam este caso particularmente angustiante. Para muitos, a história de Brandon serve como um lembrete doloroso dos perigos e mistérios que ainda existem em nosso mundo, mesmo na era da tecnologia e da comunicação global. A busca por Brandon continua, mas até agora, o que realmente aconteceu com ele naquela noite permanece um mistério indecifrável. Amy Lynn Bradley nasceu em 12 de maio de 1974, em Petersburg, Virgínia. Ela era uma jovem vibrante e atlética, que tinha acabado de se formar na Universidade de Longwood, onde jogava basquete. Amy era muito próxima de sua família, composta por seus pais, Ron e Ivy Bradley, e seu irmão mais novo, Brad. Ela tinha uma personalidade forte e independente, e sua família sempre a descreveu como alguém que gostava de ajudar os outros e de viver a vida ao máximo. Em março de 1998, Amy e sua família embarcaram no cruzeiro O Rhapsody of the Seas, da Royal Caribbean, para uma viagem pelo Caribe. Era uma viagem para relaxar e comemorar as conquistas recentes da família. No entanto, o que deveria ter sido uma semana de descanso e diversão se transformou em um pesadelo que até hoje não tem solução. A noite anterior ao desaparecimento de Amy foi marcada por uma festa a bordo do navio. Amy passou parte da noite dançando e socializando com outros passageiros e membros da tripulação. Ela foi vista pela última vez por volta das 5h30 da manhã do dia 24 de março de 1998, sentada na varanda da cabine que dividia com sua família. Seu pai, Ron, a viu pela última vez naquela manhã, quando se levantou brevemente e a viu sentada na varanda. Ele voltou a dormir por um curto período e, quando acordou novamente por volta das 6h, Amy havia desaparecido. Imediatamente após perceberem que Amy não estava em sua cabine, seus pais começaram a procurá-la pelo navio. Eles notificaram a segurança do cruzeiro, mas as buscas iniciais não encontraram nenhum sinal de Amy. O navio estava atracado em Curaçao na época, e a possibilidade de que Amy tivesse caído no mar ou descido do navio foi considerada, mas sem nenhuma evidência concreta. A tripulação realizou uma busca superficial, que seus pais acreditam ter sido inadequada e feita de forma apressada, enquanto os passageiros ainda estavam desembarcando na ilha. A busca oficial dentro do navio começou várias horas após Amy ter sido dada como desaparecida, e a essa altura, o navio já estava parcialmente esvaziado. As autoridades locais em Curaçao foram notificadas, e buscas foram realizadas na ilha, mas Amy não foi encontrada. Sua família estava convencida de que Amy não teria deixado o navio voluntariamente sem seus documentos e pertences pessoais, que foram encontrados intactos em sua cabine. Nos dias que se seguiram, várias teorias e avistamentos de Amy foram relatados. Alguns passageiros afirmaram tê-la visto conversando com membros da tripulação na noite de seu desaparecimento, levantando a suspeita de que alguém a bordo poderia estar envolvido em seu desaparecimento.
Outros relatos afirmam que Amy foi vista acompanhada por homens não identificados em Curaçao, sugerindo a possibilidade de que ela poderia ter sido vítima de tráfico de pessoas. Uma das teorias mais inquietantes é a de que Amy foi sequestrada e vendida para tráfico sexual. Várias testemunhas afirmam tê-la visto em circunstâncias suspeitas em diferentes locais ao longo dos anos, inclusive em um bordel em Curaçao e em um hotel na Venezuela. Em 1999, uma mulher alegou ter visto Amy em um bordel em Curaçao, onde ela se identificou como Amy Bradley e pediu ajuda, mas a mulher, temendo por sua segurança, não denunciou o encontro até mais tarde. Em 2005, uma foto perturbadora surgiu na internet, mostrando uma mulher que se assemelhava a Amy em um site de pornografia. A foto reacendeu as esperanças de que Amy pudesse estar viva, mas também trouxe à tona o horror da possibilidade de que ela estivesse sendo mantida contra sua vontade em uma situação terrível. O FBI investigou a foto, mas não foi capaz de confirmar se a mulher era realmente Amy. Outra teoria considera a possibilidade de que Amy tenha sofrido um acidente e caído no mar, mas sua família rejeita essa ideia. Eles argumentam que Amy era uma boa nadadora e que, se tivesse caído acidentalmente, teria lutado para sobreviver. Além disso, nenhuma evidência de que Amy tenha caído no mar foi encontrada, como roupas ou outros pertences pessoais. A família Bradley nunca desistiu de encontrar Amy desde seu desaparecimento, tem sido incansável na busca por respostas. Eles contrataram detetives particulares, cooperaram com o FBI, e apareceram em programas de televisão para espalhar a história de Amy na esperança de que alguém, em algum lugar, soubesse o que aconteceu com ela. O desaparecimento de Amy Lynn Bradley continua sendo um dos casos mais misteriosos e perturbadores de desaparecimento em cruzeiros. Apesar de todas as investigações, teorias e supostos avistamentos, seu paradeiro permanece desconhecido, e sua família continua vivendo com a angústia da incerteza. O caso de Amy destaca não apenas os perigos que podem surgir em viagens, mas também a dor interminável que as famílias de desaparecidos enfrentam enquanto procuram respostas que, muitas vezes, nunca chegam.